tarde, seja bem-vindo ao seu programa a seguir. Hoje, um tema em debate, análise, o crescimento de baixos e herança de juros. O painel para a análise de hoje são posto pelo Sr. Anastácio Fernandes, muito tarde, em horário de Sebastião, Espelho de Economia. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Portanto, vamos abordar hoje sobre esta dica, começando exatamente a falar dos empréstimos em particular e a cobrança de juros. Devo começar por si, aqui a minha direita, o Sr. Anastácio Fernandes, que é especialista em resolução de juros. Portanto, até quanto as necessidades levam a recorrer a estas mudanças sem fiscalização legal, concretamente, em como podemos encarar esta aos olhos da lei? Exatamente, muito boa tarde, prezado Manuel Gomes, boa tarde extensiva ao colega do painel e aos telespectadores que a essa altura nos acompanham. Dizer que aquilo que comumente é conhecido como sendo o empréstimo de dinheiro entre particulares, à luz do direito, mais precisamente do que estabelece o artigo 1143 do Código Civil, na verdade é chamado como sendo contrato de mútuo. Não é? Mútuo que tem esta característica, segundo o qual uma das partes coloca à disposição de outra dinheiro, de modo que pode efetivamente retribuir com ou sem juros, não é? E, portanto, é uma faculdade que as partes têm de estabelecer, mediante essa transação financeira, juros ou não, mas na hora de uma prévia, presume-se que o último foi a título de juros. E aqui produz um efeito automático, é cambiado os juros legais, que em virtude daquilo que estabelecem as diretrizes do Banco, do Banco Nacional de Angola, a essa altura, pelo que me consta, rondam em 19,5% ao ano, que se fizermos uma dedução ao mês poderá rondar em cerca de 1,5%. Muito bem, dirijo-me a si, exatamente como acabamos de ouvir, a base neste acordo entre cavalheiros é realmente a confiança, não por uma via contratual concretamente. Quais são os riscos desta prática concretamente, tanto para o credor como para o devedor? Boa tarde, Manuel, e aos telespectadores. Os riscos são vários. Porquê? Porque estas pessoas esta é uma modalidade de financiamento alternativo. Normalmente, as pessoas que adquirem este tipo de crédito são aquelas pessoas que não conseguem adquirir os créditos junto a instituições financeiras formais, como bancos e sociedades de microcrédito, por exemplo. Então, o que acontece? Se a pessoa não consegue contrair empréstimo junto de um banco, pressupõe-se que essa pessoa não reúne os requisitos, as condições necessárias para poder contrair este mesmo empréstimo. Isto cria aqui vários riscos, principalmente o risco da inadimplência, né? Da pessoa depois não ser capaz de desenvolver, de cumprir com o contrato. E da parte, por exemplo, também dos mutuantes, temos a questão de taxas altas, por causa deste mesmo risco, porque se ele está a correr um risco elevadíssimo, então ele precisa compensar este risco com uma taxa de juro extremamente alto, que no mercado formal, se calhar, a pessoa não precisaria pagar esse custo tão alto do capital. Pois bem, para reforçar aqui um aspecto da questão do mútuo, a nível do ordenamento jurídico angolano, está tipificado à luz do artigo 1142 do Código Civil. O colega apresenta aqui um aspecto, por sinal, muito pertinente, que tem com a questão do atraso, não é? Segundo o que não é, está associada à questão do não cumprimento por parte do mutuário, no caso que é a pessoa que recebe os valores. Eu penso que esse risco é extensivo às sociedades bancárias, não é? Eu penso que esse risco é extensivo às sociedades bancárias, até porque os mecanismos de recuperação de crédito, no caso em concreto, são praticamente comuns. E o colega levanta um aspecto que merece a nossa atenção, que está associado à cobrança dos juros, porque, do ponto de vista o artigo 129 da lei tipifica especificamente daquelas pessoas que tiram proveitos essa prática constitui crime, e conforme aqui adiantamos, o crime de usura. Mas o mútuo, propriamente dito, tem acolhimento legal, não é? Desde que não se faça
extrapolar daquilo que são as taxas legalmente previstas. Não é? E conforme adiantamos, temos um ativo, digamos que estabelecia aquilo que eram os juros legais, mas vigorou por pouco tempo, e nessa linha de raciocínio, conforme disse, algumas pessoas vão socorrendo daquilo que são as experiências, assim posso dizer, dos bancos comerciais, sem prejuízo também daquilo que é o próprio Banco Nacional de Angola, porque já tive contato com situações em que pessoas tiveram essas diretrizes como banco foram feitas do ponto de vista judicial. Eu volto. Só adicionar, estou-me alinhado com o que vamos tentar explicar é mesmo de formal, porque no sistema temos instituições apadas intermediam tanto a atividade financeira. Se um banco, comparativamente aos particulares, o banco possui mecanismos para poder identificar melhor se a pessoa, né, que está a tomar o crédito possui capacidade ou tem as garantias para depois reaver, né, no fim do prazo, depois honrar com compromisso. Era apenas esse aspecto. Mas eu compreendo que nos dois lados realmente... Na verdade, eu não estou aqui a discordar do ponto de vista apresentado pelo colega, mas o que eu estou aqui a referir é que existem algumas semelhanças e dissemelhanças. Quanto aos mecanismos de recuperação de crédito, são praticamente os mesmos, e que os operadores envolvidos na causa em concreta poderão, alternativamente às suas escolhas, estabelecer, inclusive, o fórum competente a conhecer e julgar eventuais conflitos que podem surgir desse estabelecimento de relação jurídica, não é? Certo, e eu voltava ainda para o aspecto que foi focado, portanto, em instantes, que é tirar proveito das necessidades de alguém e assim como da condição da pessoa que vá pedir este crédito concretamente. Como é que a lei olha para esta prática? A lei... Tanto existe, como já disse aqui o colega do painel, este crime de usura, né? Que é a cobrança excessiva de juro. Isto, do ponto de vista legal, isto está previsto na lei e não é o correto. Agora, o que nós temos, do ponto de vista econômico, é aquilo que eu estive a explicar há pouquinho. De facto, o risco que existe neste tipo de transações também é muito alto. O risco que a pessoa corre de não voltar a recuperar o capital é muito alto. Isto aqui pode explicar, numa perspectiva econômica, o porquê estas taxas são altas. São taxas de juros comum. E 100%, às vezes 100%. E a pessoa que está na aflição não tem capacidade de raciocinar, de refletir o que é que aquilo pode depois causar para ele, do ponto de vista de custo do capital que ele está a adquirir. Muito bem, eu volto já assim para continuarmos exatamente a perceber como funciona esta modalidade. Entretanto, está connosco Joaquim Lopes, portanto, já criminalista, e departamento jurídico. Senhor Joaquim Lopes, muito bem, que nos vai ajudar a fazer um enquadramento jurídico sobre esta prática. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, caríssimo jornalista, saudar os meus colegas circunstanciais de painel, aproveitar o ensejo também para cumprimentar todo o povo angolano que nos assiste desta bem ao cinema. Muito bem. Se importa, se interessa, e aqui mesmo é uma declaração de interesse, eu não sou criminalista, mas sim criminólogo. Muito bem, criminólogo, assim é que está correto. Bom, então, de facto, estamos felizes por estar novamente aqui nesta Casa de Comunicação Social para abordar um tema que é de extrema importância. Na verdade, trata-se de um tema, de um assunto que tem feito vitimários, por um lado, aquelas pessoas que provocam vítimas, e por outro lado, e consequentemente, tem feito vítimas, aquelas pessoas que sobre elas recaem danos que tentam contra os seus bens patrimoniais e, em alguns casos, danos financeiros. Bom, aqui olhar para este comportamento, é preciso dizer primeiro que já há uma tendência de criminalização pela prática de usura, né, vista no Código Penal angolano e também os tratados internacionais, assim, para a proteção do bem jurídico, que é o patrimônio, interessa, mas é preciso olhar mais do que isto, ou seja, mais do que um dano patrimonial. Para a realidade angolana, o empréstimo de valor entre particulares tem uma nascente, tem uma origem
e hoje mete-nos exatamente para alguns elementos que a própria empresa. No via de regra, o empréstimo deve ser solicitado a uma instituição com direito, com alguma legalidade para tal. Via de regra é as instituições bancárias e outras que são assim autorizadas. E temos aqui o beneficiário, que é a pessoa que solicita o crédito, que por sua vez deve ter algumas condições de garantias, ou seja, capacidade de devolver aquele valor emprestado ao banco quando nos tempos definidos no contrato. Bom, algumas questões inerentes a este tipo de negócio jurídico entre o banco e o solicitante do crédito têm feito com que estes encontram caminhos fiotes ou terceiras pessoas particulares sem respaldo jurídico para celebrar estes negócios jurídicos e acabam esbarrando no tema que estamos a abordar aqui, empréstimo entre particulares, ou seja, no ponto de vista legal, e aqui olhando para aquilo que deve ser feito do ponto de vista legal, o empréstimo entre particulares é um negócio que tem relevância jurídica, mas ele não é um negócio jurídico porque a lei, no ponto de vista nacional, em Angola, na nossa esfera jurídica, não o trata desta forma. O empréstimo financeiro deve ser entre um particular e uma instituição. Olhando para empréstimo entre particulares, vamos já regressar a si, por questões técnicas, vamos só ter de ouvir aqui o nosso convidado ainda sobre os prazos, concretamente, para dar tempo até que os nossos técnicos possam, de facto, poder consertar na ali o verdade, microfone. não sei até que ponto a explanação do colega foi audível, Pois, mas eu serei esforçado a não concordar pelo facto de que o empréstimo entre particulares tem respaldo legal. E conforme apreciei, nos termos do artigo 140, esse empréstimo de dinheiro ou outra coisa elegível entre particulares é tratado por mútuo. A lei deve ser chamado de contrato de mútuo. Este contrato de mútuo, dependendo da forma em que as partes pretendam ou não exercer o seu direito, pode ser de forma retributiva, ou seja, com juros ou sem juros. Isso é um direito das partes. Olha, eu vou te emprestar esses valores e tu vais me devolver com juros, não é? E vou emprestar-te esse valor, não precisas devolver com juros. É uma faculdade das partes. Mas há aqui uma confusão que tem existido, à semelhança daquilo que ocorre com a venda ambulante. Algumas pessoas dizem, não, a venda ambulante está-se a combater. Não, a venda ambulante tem respaldo legal. O que está-se a combater é a venda em locais impróprios. Com certeza. Exatamente, até porque as próprias administrações municipais têm cadastrado os ambulantes com cartões, não é, de forma a legitimar as suas ações. O mesmo ocorre com a questão do empréstimo entre particulares. Há pessoas que deduzem que é uma prática reservada às sociedades financeiras, no caso, os bancos. Não. O que tem se tentado combater, a nível da nossa realidade objetiva, já foi criminalizado a nível do artigo 429 do Código Penal, é a cobrança excessiva de juros. Aquilo que, à luz desse artigo que acabei de precisar, está tipificado como sendo crime de usura, não é? E há aqui digamos que um vazio no nosso ordenamento jurídico referente às taxas de juros legais. Por isso é que determinados particulares socorrem da banca, no caso, pegam aquilo que são os juros legais estabelecidos pelos bancos comerciais e pronto, cada banco vai estabelecendo a sua medida dentro daquilo que o nosso ordenamento jurídico permite. Por isso é que grande parte das pessoas socorrem-se daquilo que são as diretrizes do Banco Nacional de Angola. Conforme precisei, a essa altura, pelo que me consta, ronda cerca de 19,5% ao ano. Se fizermos uma redução ao mês, vai ficar em cerca de 1,5%. E nestes 1,5% ainda pode ser acrescido, em função daquilo que foram os termos previamente convencionados pelas partes, cerca de 5% a 7%, havendo ou não alguma garantia. O que é que garantia? O colega fez referência. E bem, é algum elemento, não é, que a parte da um imóvel, não é, que servirá de cumprimento da obrigação em virtude
efetivamente não houver honra daquilo que foi o compromisso previamente firmado. Doutor Joaquim Lopes. Bem, eu mais uma vez reitero, subscrevo o que diz o colega, Certo. porém ainda acho importante destacar o seguinte: apesar deste negócio ter algum respaldo no Código Civil, né, a verdade é que ele tem, como disse no início, tem gerado danos. E esses danos dificilmente são resolvíveis do ponto de vista jurídico, ou seja, conheço bem como funciona o problema nas esquadras, não é? E trazendo a realidade angolana. Muitas vezes esses problemas, ou seja, os queixosos, as pessoas, quando não encontram uma solução do ponto de vista das partes, tendem a remeter o caso para as autoridades. Via de regra, tem sido a Polícia Nacional a primeira a receber o caso, a tomar o primeiro contacto com o caso. Na maior parte das vezes, o que se diz é que o problema não é resolvível nesses termos. Manda-se então o problema, como é um caso de natureza civil, julgo ser direito das obrigações, manda-se para o tribunal. No tribunal, e mais uma vez olhando para a morosidade do processo, as pessoas acabam encontrando alguma dificuldade para dirimir este conflito. O que muitas vezes, só um minuto, o doutor já me termina, o que muitas vezes tem feito com que indivíduos nesta condição buscam um terceiro elemento. E aqui a nossa cidade, como sabe, a nível do crime, de algumas práticas que ainda não estão consignadas como crime, solicitam terceiros para cobrar dívida, ou seja, já acabam vendendo exatamente as dívidas. No caso, para as formas de cobrança, que podem essencialmente, a partir daí, constituir crime. É exatamente este o nosso, enquanto criminólogo, olhando para o comportamento desviante que num curto espaço de tempo transforma-se num comportamento criminoso. Estaríamos a falar das cobranças difíceis. Exatamente. Aliás, aqui olhar não somente as cobranças, mas é os meios pelos quais estes cobradores de dívidas recorrem para pressionar quem deva fazer o pagamento. Bom, a verdade, temos aqui duas visões. Existe de facto uma visão legal que o cidadão deve obedecer, e repare quando disse que o banco ou as instituições financeiras autorizadas para tal, se observassem as questões relativas à morosidade processual, não é? Questões relativas também por parte do cidadão, alguma literacia financeira, não permitiria que chegássemos ao nível das cobranças difíceis, como chamo. Então temos aqui dois eixos que precisam ser analisados para combinar, de modo que estes comportamentos que ainda não são considerados crimes, são desviantes, não evoluam para um crime, fazendo assim vítimas e vitimários. Penso eu que isto é fundamental trazer à baila. Olha, eu gostaria de fazer um reforço a esta altura para que não seja extemporâneo. Primeiro, é preciso reforçar que o mútuo, não é, este empréstimo entre particulares, consubstancia-se em matéria civil, ou seja, está enquadrada no direito civil, não constitui crime. A partir daí não é um caso de polícia. Infelizmente, em alguns casos, nós vemos certas situações a serem tratadas em departamentos do SIC, Companhia Limitada. É um caso que nós precisamos e temos feito algumas ações nesse sentido, no que diz respeito à realização de vários eventos, desde o workshop, de formas a conscientizar as pessoas, porque não é um caso de polícia. Agora, o que usura sim, naqueles casos em que há uma cobrança para além daquilo que é legalmente admitido, que nós aqui já fizemos referência. Agora, um outro aspecto também que foi trazido à baila está associado à questão da morosidade processual. Essa questão não é de todo verdadeira, porque Angola adotou um sistema geral da administração da justiça denominado Multi-Door Court System, o que significa dizer que existem várias ferramentas de realização da justiça, designadamente os tribunais da jurisdição comum,
onde, por força de um conjunto de situações, entende-se no caso em concreto como sendo transversais, fazem com que os processos tenham alguma morosidade na sua normal tramitação. Mas, a par deste meio, existem outros meios, como os tribunais arbitrais, outros meios consensuais que permitem a resolução dessas situações em tempo recorde. Só para ter noção, a nível de um tribunal arbitral, uma matéria do gênero pode ser julgada em 45 dias, em 60 dias, dependendo da característica da situação em concreta, porque há situações um bocadinho complexas que envolvem maior, digamos que, traquejo, dedicação, e portanto isso é que vai determinar a fixação dos timings. E aqui chegados, vale realçar que os nossos cidadãos, em sede de celebração de contratos do género, mesmo com a banca, têm a faculdade de escolher o caminho que pretendam ver dirimidos seus litígios, ser um tribunal arbitral, e por acaso a banca também tem estado a trabalhar nesse sentido, e nós também, no sentido de indicar os outros meios de realização da justiça, sem prejuízo dos tribunais da jurisdição comum. O que ocorre é que muitos dos conflitos são submetidos à jurisdição comum, não é? E há aqui um conjunto de situações que nós, lá mais para frente, poderemos trazer à baila, que vai permitir a recuperação do crédito de forma tempestiva, não é? Então, podemos concluir seguramente que a morosidade em sede dessas matérias hoje não é de todo que um problema, atendendo essa faculdade que o cidadão deve escolher de forma consciente. Nós, digamos que na quinta-feira, inclusive, comunicamos formalmente a constituição do Tribunal Arbitral a determinadas partes numa matéria semelhante. Não é? E nós temos agora a elevada responsabilidade de, no prazo de 45 dias, proferir a sentença, não é? Então, já é possível situações dessa natureza na nossa realidade objetiva. O que nós precisamos fazer, e está-se a desenvolver aqui um exercício, neste momento profícuo, que permita a conscientização dos cidadãos sobre as diferentes ferramentas de realização da justiça. E vale dar nota que, sobre determinadas quantias, o nosso Código Civil, especificamente por via do seu artigo 1143, exige uma forma específica sob pena de invalidade do contrato. E é depois as pessoas colocam a mão na cabeça. E é sobre isso que nós vamos aqui falar hoje. Muito bem, importa-me dizer que também está a Semana Celo, Ciolo, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, aqui os companheiros do painel. Boa tarde, você que nos assistem em casa nesta tarde agradável de domingo. Portanto, como calcula, os empréstimos entre particulares e a cobrança constam do nosso tema, e gostaria de saber de si, atendendo a sua experiência, exatamente como é que considera tirar proveito das necessidades de alguém, assim como a condição da pessoa com a necessidade, no caso. Portanto, podia dar uma pincelada sobre este assunto. Bem, como em toda a sociedade, existem classes. Existe a classe dominante, existe a classe dominada. Nestas classes, existem pessoas que conseguem usar o cérebro para poder pensar e exprimir. Aquelas pessoas que fazem preguiça de pensar ou existem algumas debilidades nas políticas públicas e também nas políticas sociais. As políticas muitas vezes são bem materializadas no papel, tem aqui os doutores das leis, mas muitas vezes a aplicabilidade torna-se deficiente em função do fator educativo, a gestão das pessoas, e como vemos vezes em então esse conjunto de fatores levam muitas vezes os indivíduos a incorporarem-se neste tipo de atividade de empréstimos. De facto, não é crime na nossa sociedade, não é crime, e eu estava aqui a ouvir o meu colega de painel, como cheguei um bocadinho tarde, peço desculpas, eu não consegui decorar o nome. Anastácio Fernando. O doutor Anastácio esteve aqui a dizer que não existe morosidade. Eu, como socióloga, vai me desculpar, eu vou discordar. Existe sim morosidade na resolução destes problemas a nível da Casa das Leis, porque também não é mesmo crime
crime e muitas vezes a polícia usa teorias ou aspectos ou comportamentos pedagógicos para poder acolher a vítima, para não se sentir tão mal, mas muitas vezes também ela vem hoje para a audiência, vem amanhã, vem depois da manhã também, se calhar tem que ir de táxi, às vezes tem que pedir boleia, acaba também criando outros constrangimentos também para frustrações, mas de facto devia sim ser crime na nossa sociedade. Mas também estamos aqui entre o que devia ser crime e uma sociedade anômica. Em termos sociológicos, quando dizemos que estamos em uma sociedade anômica, não que a nossa sociedade seja anômica, me refiro nesse aspecto, nesse aspecto de empréstimos financeiros. Quando estamos em uma sociedade anômica, as pessoas tendem a sobreviver. O colega também esteve a falar da banca. Muitas vezes a própria banca é que permite que os indivíduos tenham esse tipo de comportamento. Eu, por exemplo, sou funcionária, já várias vezes eu tento ir para o banco para fazer o empréstimo e o banco sempre, não, tem que vir depois, não, tem que ter X. E a última vez eu fiquei, meu Deus, quase que me arrependia porque é que estudei, porque às vezes existem coisas que frustram-nos, e que o gestor do banco estava a dizer que eu tinha que ter um valor na conta para poder fazer o crédito, mas o valor que ele estava a pedir... Estamos diante destas garantias. Exatamente, o valor que ele estava a pedir que eu tivesse no banco era maior do que o valor que eu precisava para fazer o crédito. Então, se eu tiver aquele valor na conta, eu vou fazer o crédito para fazer o quê? Então, são esses aspectos que muitas vezes levam... Eu gostaria de fazer um realce para que não seja de forma extemporânea. Eu penso que terei sido mal percebido. Para podermos ouvir depois o Dr. Doutonário. Sim, porque eu não disse que não existe morosidade. Atenção. Eu fiz referência a que existem diversos meios, ou seja, diversas formas de realização da justiça a par dos tribunais judiciais. Existem os tribunais arbitrais, existem processos de mediação, existem processos de conciliação que permitem a solução do conflito em questão de dias, semanas e meses. Falo com conhecimento de causa. É verdade que a nível da jurisdição comum existe muita morosidade por questões transversais. Um processo dessa natureza não te faz menos de 2 anos. Eu estou aqui a adiantar um prazo simpático. E nós às vezes temos a tendência de politizar tudo. Não podemos misturar as coisas. A banca precisa, sim, de um elemento de garantia para a recuperação de crédito. E na nossa realidade, nós vislumbramos muitas situações de pedir... Não, a colega, às vezes é preciso compreender o pano de fundo de determinadas coisas para podermos nos posicionar, porque senão depois vamos politizar tudo, não é? Porque mesmo em sede do empréstimo entre particulares, se eu vou te dar alguma coisa, eu preciso de ter alguma garantia que dentro dos prazos combinados tu vais pagar os meus valores. E é isto que a banca faz. Infelizmente, com alguns transtornos, não é? Algumas manobras e em alguns casos infelizes, busca algum elemento de garantia. E nós tivemos o depoimento de uma figura renomada angolana recentemente, que partilhava um exemplo seu e diz: eu fui à banca, pedi uma série de dinheiro. O gerente do banco disse: olha, eu até sou teu amigo, posso dar-te, mas vocês conhecem muita gente e que depois podem contornar as coisas e acabar por não pagar o meu dinheiro, dê-me alguma garantia. E ela disse claramente: eu compreendo essa pessoa porque é uma realidade. E nesse caso, então, se eu vou te emprestar o meu dinheiro, eu preciso de algum elemento que sirva de garantia para a recuperação do crédito. E isso é um procedimento normal. Doutor Doutonário. Acho que sim, as garantias devem existir neste tipo de relações. Mas o que é que acontece muitas das vezes, principalmente para nós, né, os africanos, angolanos, especificamente, temos dificuldade, muitas das vezes, de legalizar os nossos bens. Sim. E não conseguimos provar as garantias reais que nós temos. Então, daí é que a parte da população, como estava aqui a dizer a doutora, que podemos considerar os pobres, tem dificuldade de acesso ao crédito. Então, mas agora a questão é legítimo ou não é legítimo? É legítimo, mas porque o negócio dos bancos, o banco precisa, porque o valor, o dinheiro que o banco vai emprestar também não pertence ao banco. Exatamente. São valores de outras pessoas que depositaram no banco. Então o banco deve agir de forma racional para garantir que depois de emprestar estes mesmos valores, irá receber os valores. Mas o que eu queria dizer mesmo ao doutor Anastácio, sobre um comentário que fez, o Código Civil, ele prevê este contrato de mútuo, né, que é a questão de entre
particulares, empréstimos entre particulares. Mas nós não podemos encarar isto como algo normal, habitual. Quem financia a economia são as instituições financeiras mesmo, né? Pode ser bancário ou não. Agora, no caso dos particulares, são questões pontuais, isolados, e não pode ser habitual. Por exemplo, uma pessoa, como nós temos assistido, isso já é um negócio de uma pessoa. Esta pessoa, se entende que tem o capital suficiente para estar a realizar crédito, a conceder crédito, deve mesmo ir buscar uma licença junto do BNA, porque isto não é uma atividade em que a pessoa diz, ok, eu tenho valores e agora vou estar a dar nas pessoas e cobra juros de forma deliberada. Então, é importante... Essa é uma outra questão também que nós precisamos estar a reforçar. A questão não é cobrar juros de forma deliberada. Mesmo no caso de particulares, existem parâmetros. É obediência a esses parâmetros, porque existem instituições bancárias, por exemplo, que, no nosso ponto de vista, têm estado a extrapolar, não é? A questão não é estabelecer de forma deliberada, é obediência à lei, que compete às sociedades bancárias, bem como os particulares, não é? Porque há pessoas, embora não conheça ninguém que faça, que pode cobrar de forma devida aquilo que estabelece a lei. Bom, doutor Joaquim Lopes, independentemente do que vai dizer agora, eu gostaria de saber se isto, de alguma forma, leva o indivíduo que opte por criar se assim podemos dizer, uma empresa que se dedica exatamente a ceder créditos, não estará a incorrer também ao enriquecimento sem causa, por um lado, e por outro, se não estará também suscetível ao branqueamento de capitais? De facto, antes, primeiro dizer que a narrativa construída pelo Dr. Atanásio, quer pelo Anastácio, quer pelo Dr. Lutonádio, acabam trazendo-nos de volta ao papel central do tema, que é, de facto, por que razão as pessoas aderem a empréstimos a particulares ao invés de seguir o caminho definido pelo banco, ou seja, pelo BNA, que é a entidade reguladora. Certo. A entidade reguladora, que é o BNA, define quem são os credores. O doutor Anastácio faz bem menção do artigo do Código Civil, mas depois do artigo do Código Civil tem de existir a regulamentação. Quem regula esta atividade de crédito, de empréstimos, o Banco BNA está a chamar para si e define quem deve fazê-lo. E quem deve fazê-lo? Quem deve ceder é as instituições bancárias e outras, por eles, agências o BNA acreditadas. acreditadas, nesse caso, que devem fazer este serviço. Bom, a questão que coloca, sim, por um lado, nós precisamos ter noção de quanto é que movimenta o mercado dos empréstimos. Quanto movimenta este mercado? Sempre que um mercado, por exemplo, o crédito habitacional, diz que nós tivemos aqui a semana passada a refletir este assunto, só de pagamento de rendas, o mercado habitacional movimenta cerca de 24 milhões de dólares, 24 bilhões de dólares anual, só de pagamento de renda. Ou aproximadamente convertido em quantas? Em quantas, sim. Muito bem. O que devemos ter é, o mercado imobiliário rende para o Orçamento Geral do Estado cerca de 6,6%. O que devemos ter atenção, este todo valor, fora do sistema financeiro, abre asos para a entrada do capital ilícito. Exato. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de ter o dinheiro em mão, fora do controle do Estado, do controle do sistema financeiro, eu tenho a capacidade de introduzir neste meu valor algum valor proveniente de atividades ilícitas, como, por exemplo, a própria corrupção. Há quem pratica a corrupção em função da sua posição, ocupação, concretamente, o cargo que tem, faz sair determinados valores, entrega à terceira pessoa. Esta terceira pessoa pode usar este valor para dar juros ou para fazer empréstimos. Estaríamos perante a descaminho. Ou seja, quando eu recebo 5 milhões da mão de alguém de empréstimo, ele me dá em mão, eu coloco no banco. Quando o banco questionar a mim de onde vem este valor, eu vou dizer, fiz um empréstimo a uma terceira pessoa. É legal.
como o doutor está a dizer, do ponto Mas de daí vista... a eficiência desses Sim, mesmos qual valores. seria... Agora, a Com questão... certeza. Doutor, só um As minuto. questões normativas, Não, só um minuto, mas é doutor. importante fazer esse ponto de eu penso ordem. que vai fazê-lo, mas eu gostaria para que depois não ficasse incompreensível a narrativa. A minha maior preocupação enquanto criminólogo é prevenir que este ato de empréstimo de valores entre as partes não esteja dentro dela uma motivação ou uma ação criminosa. Porque se assim tiver, afeta primeiro o sistema financeiro. Nós teremos dentro do nosso sistema financeiro valores provenientes das ações criminosas no caso. e, consequentemente, acabará por atingir a nossa reputação internacional. Este é o nosso verdadeiro papel, proteger o sistema financeiro. Penso que esta é a ação do termo, é proteger esse sistema financeiro que não seja evado de alguma corrupção moral, de modo que afeta também a nossa reputação. Muito bem. Não, queria rebater. o ponto Sim. de ordem que eu faria, e só para dizer que suspende toda e qualquer abordagem, porque normalmente é para a reposição da legalidade da verdade, é que normas jurídicas não podem ser interpretadas de forma isolada. Existe aqui o princípio da unidade da ordem jurídica. É preciso interpretar todos os instrumentos jurídicos, inclusive as decisões judiciais, de forma harmoniosa. Não é? É verdade que pode-se desenvolver trabalhos para a melhoria do ponto de vista legislativo, mas eu penso que o que está centrado em volta do nosso tema é a legitimidade, ou pelo menos a legalidade do empréstimo entre particulares e as formas apropriadas para a cobrança de juros, porque às vezes verifica-se alguns excessos na execução dessas medidas, não é? E conforme precisamos, o empréstimo entre particulares é legal. Tem acolhimento legal, e não podemos dizer, não, o Código Civil diz, mas existe aí uma... Não, as normas devem ser interpretadas de forma harmoniosa, de forma a produzir o melhor resultado possível, isso é em homenagem ao princípio da unidade da ordem jurídica. Independentemente do valor que esteja em causa, não importa... A nível da minha introdução, eu fazia a menção de que existe um vazio no nosso ordenamento jurídico quanto, inclusive, às cobranças de juros. Não é? Ou seja, os juros legais, não é? Por exemplo, por isso é que disse, há pessoas que apoiam-se aquilo que, por exemplo, o Banco Nacional de Angola vai estabelecendo, que precisei, vai em torno de 19,5% ao ano. Há pessoas que se apoiam em torno daquilo que os próprios bancos comerciais vão estabelecendo. E esse tipo de apoios, digamos que acabam por ser atendíveis mesmo do ponto de vista legal. E importa dar uma nota que, conforme havia adiantado, sob determinadas quantias, a lei exige uma forma específica. Vou-lhe dar um exemplo concreto em virtude daquilo que vem previsto no artigo 1143 do Código Civil. Os contratos de mútuo, isto é, empréstimo de dinheiro entre particulares, superiores a 3.000 UCFs, a lei determina que sejam celebrados por via de escritura pública. E considerando que cada um UCF equivale a cerca de 88 kwanzas, 3.000 UCF, estamos a falar de 264 mil, não é? Quer dizer que todo o valor superior a esta quantia deve ser celebrado o contrato por escritura pública, isto é, por instrumento lavrado por notário, dentro do próprio cartório, sob pena de invalidade, ou seja, não tem aceitação, não tem respaldo do ponto de vista legal. Já os valores superior a 2.000 UCF, tendo o teto de 3.000 UCF, podem ser celebrados por escrito particular, assinado pelo mutuário, no caso a pessoa que recebe o dinheiro. Não precisa necessariamente proceder à escritura sob pena de invalidade. Então, é verdade que precisamos já aperfeiçoar aqui. O doutor está a se referir só à banca ou a um particular também? Existe tempo para tudo e, por acaso, o que eu estou a reforçar é que, por exemplo, o canal TPA Notícias é o espaço da televisão angolana e que passa mais informação. Existe tempo para tudo. Nós um dia qualquer falaremos da banca, mas hoje nós estamos a falar do empréstimo entre particulares. Não, porque da maneira como o doutor a tendência de misturarmos as coisas. Estamos confundindo. Sim, porque às vezes a injustiça é uma questão de percepção. De interpretação também. Exatamente.
E nós precisamos olhar para as coisas com algum realismo, porque mesmo na nossa realidade objetiva, tem-se muita dificuldade na recuperação de crédito, porque é por má fé das pessoas. Eu, particularmente, já desisti, com todo o conhecimento, já desisti dessa conhecimento da unidade. E são valores significativos. Então, isso é um reflexo, claro, do dia a dia dos nossos cidadãos. Quem nunca precisou pedir dinheiro emprestado a um parente seu, a um amigo, a um familiar? Se grande parte das pessoas que estruturaram a riqueza foi com dinheiro próprio, foi investimento, normalmente, aqueles que alcançaram o apogeu financeiro, não foi com capital próprio. Eu desafio os colegas a fazerem uma investigação nesse sentido. Então, o empréstimo em particular, é essa mensagem que nós precisamos passar aos nossos telespectadores. É possível, é legal, mas é preciso olhar para uma forma específica. Existem valores próprios. Olha, às vezes os nossos discursos são muito bonitos e as pessoas que nos ouvem aí em casa devem estar, ok, acho que eu vou fazer isso e a partir de agora vai dar certo. Não, eu desaconselho. Eu desaconselho mesmo as pessoas, não vão a notário nenhum, não façam escritura absolutamente nenhuma. E ainda por que defende esta tese? Porque já vimos e já ouvimos várias pessoas que tinham toda esta documentação. E o problema ficou em Eu gostaria que respeitasse a minha opinião. Um minuto só, por favor. É importante compreender aqui um aspecto interessante. O ponto de ordem suspende a abordagem. E mais, nós quando vamos para uma televisão, um órgão de comunicação com a relevância que tem a televisão pública, precisamos ter cuidado com discursos. Sabes o porquê? Para prevenir alarmismo. Não, mas eu sou socióloga e eu estou a falar o que eu penso e o que vejo. Questões como estas, que interferem na realização do próprio Estado. Não, isso aqui... É verdade, porque depois, o que é que ocorre? Descréditos das instituições. Nós precisamos ter. É verdade, porque é verdade também, eu tenho plena consciência dos desafios que existem a nível do setor e muitos deles são como... O Estado recomenda a créditos legais. E essa é uma recomendação da política pública e social. Mas o que parece é que esta modalidade não é também tida como ilegal. E agora, no discurso do... Mas gostaria de ouvir a opinião que defende. A atividade não é legal, mas não é o normal. Não é o normal, exatamente. O que nós estamos a dizer é o seguinte, a lei prevê, doutor, não estamos a ver a lei de forma isolada. Sim. Não. A lei prevê, sim, esta prática, mas não como uma atividade habitual. Exatamente. Portanto, por que é que defendia, então, que não devia recorrer a notário nem a nenhuma assinatura que pudesse, de facto, confirmar que houve aquele acordo entre partes? Como o doutor disse que temos que ter cuidado naquilo que falamos e devemos ler para entender os pressupostos, na minha opinião... experiência que gostaríamos de ouvir, exatamente. Por favor. Então, na minha opinião, se nós já temos em mente, temos patente de que a dívida não é crime, e se não é crime, significa que ainda que forem ao notário com esta documentação toda, nem sempre as situações vão ocorrer de forma legal ou positiva. Agora, na nossa sociedade já existiram pessoas que queriam comprar uma quinta, queriam comprar uma mansão ou vivenda, né? Aqui não sei se temos mansões aqui, mas queriam comprar uma vivenda, eles queriam abrir qualquer uma empresa ou um negócio no âmbito do empreendedorismo e, de facto, um veio com o advogado do grupo, outro veio com a chefe dos recursos humanos, outro com o contabilista, assinaram esses protocolos todos. Na hora da devolução do valor, essa morosidade, doutor... Portanto, a devolução porque existiu um conflito. Exatamente. A outra parte tem na devolução do valor. E muitas vezes, como a pessoa que entrega, porque a organização não, eu só dou o valor se o juro for de 50% ou de 100%. A outra parte na aflição aceita. Mas depois de receber o valor, depois de ter gasto, e muitas vezes não dar em retornos de lucros,
acredita que já é crime, que isso não é normal, que vamos às barras do tribunal, vamos à polícia, porque é crime devolver o valor com juros de 100%. E esses 2 anos, 3 anos, 4 anos, de facto existem, o problema não se resolve. O mais grave ainda é se o polícia for simpático naquele momento, é empreender a pessoa, pode ser jurídico ou singular, que deu o valor. Quando, se for preso, é que já nem devolve mesmo mais o valor. Só uma nota. Só uma nota. Porque se já estou a cumprir cadeia, não tenho mais por que pagar a dívida, porque eu vou pagar calção. Eu compreendo a visão da nossa colega de painel, quando, pronto, assim, é evada de uma certa... não é? Fala com fervor sobre a situação. Com certeza, com alguma propriedade, algum exemplo que eu tenha de facto vivenciado. Mas vou recomendar aqui, até porque é um espaço, não é, que nós devemos passar uma mensagem de paz, dizer que precisamos sim aconselhar as pessoas, não é? Num dado para si optar por esta via de fazer um empréstimo a particulares, sim, convém que registre. Exatamente. E o que a doutora devia aconselhar, penso, ou se não tivermos que aconselhar isto, o que devemos aconselhar é não recorrer a crédito entre particulares. O que eu disse, eu disse desaconselho. Desaconselho. Exato, desaconselha a recorrer a particulares. A particulares. Mas se recorrer a particulares, exato, convém que faça a escritura, exato, entre partes, como diz o doutor, pelo valor, ou dentro de um cartório. Bom, isto deve ser claro, para que o cidadão também, aliás, porque temos muitos cidadãos que recorrem a esta prática. Sim. Mas o que nos preocupa neste sentido não é somente esta escritura, não é? É que nós temos um exemplo na sociedade de uma empresa que estava a fazer um negócio de dar, não é, recolher valores e dar crédito. Sim, ou seja, sim, uma empresa bastante famosa. E o caso foi muito bem conhecido. O BNA fez sair uma circular que dava conta que aquela pessoa coletiva, que era uma empresa, não tinha legitimidade para fazer aquele negócio, para celebrar aquele negócio. Contrapartida, o que aconteceu? Gerou uma situação alarmante. As pessoas recorreram àquela instituição, solicitando os valores de forma compulsiva. Este, no momento, não conseguia atender porque disse que o dinheiro que recebeu estava investido, então gerou o não cumprimento do contrato. Exato. As bancas, o SIC deliberou, constituiu-lhe em arguido, abriu um processo, cancelou-se as contas e, em contrapartida, este indivíduo acabou sendo detido, foi julgado. E agora parece-me que está a cumprir uma pena em liberdade, ou seja, já está no tempo de cumprir a pena de forma suspensa. Bom, o que eu quero trazer com este exemplo? De facto, o Código Civil o prevê. As instituições estão montadas para tal, mas, como diz o doutor, não é habitual. O que se recomenda aqui é, independentemente de eu solicitar um crédito a terceiro, ou entre particulares, fazer um crédito a um indivíduo particular, eu devo deixar claro quais são as condições para o pagamento. Se vai ser com uma taxa A ou B, e aqui precisamos mesmo trazer a questão da boa-fé, e o doutor disse, tem sido má-fé das pessoas que não fazem a devolução do bem. O doutor desistiu de um negócio similar. O que se chama aqui a baila é que esta má-fé não tem só colocado em causa o dano, ou seja, não tem só gerado danos patrimoniais, isto também gera danos físicos, psicológicos. Há perseguição, doutor. Na realidade angolana, para as situações do gênero, como as pessoas sabem que não se trata de uma questão criminal, não coloque em causa a liberdade de quem deve, então eu não recorro à via, não é? E todas as vias que o doutor disse, o Tribunal da Arbitragem, a jurisdição comum, nós podemos associar aqui a justiça restaurativa, não é? Um conjunto de mecanismos que são despoletados para a resolução do conflito. As pessoas não recorrem a este porque sabem que o que vai se chegar aí, em conclusão, deve-se definir um tempo, um timing para eu pagar aquela dívida que eu contraí. Não tendo atribuído uma garantia,
entre particulares, comumente não se atribuem garantias, não tendo eu garantias de que recebi do meu amigo que é... Esse discurso, desculpa dizê-lo, não é de todo que verdadeiro. Bem, eu compreendo que vai fazer essa acusação. Porque temos também a capacidade de tentar perceber, não é? Porque Angola é um Estado democrático de direito, que funda-se na legalidade. É discursos como estes que interferem na realização do Estado. Por quê? Porque o cidadão cai no alarmismo, vai dizer, nem vou seguir com esse processo, porque demora muito. Eu estou a dizer que a parte da jurisdição não é de todo verdade. Por um lado, o nosso sistema geral de justiça está integrado por mecanismos muito céleres. Eu já lhe falei, por exemplo, não é da possibilidade que a do litígio seja julgado em 45 dias. Não por via dos tribunais da jurisdição comum. Por isso é que eu estou a dizer que existem outros caminhos que o cidadão deve escolher de forma consciente. Não, para outros na celebração casos, de um contrato, mesmo no caso celeridade na resolução das situações, mas para este caso em particular estamos aqui a falar há morosidade. Não é verdade. Quando o programa terminar, eu vou lhe provar. Não pode provar agora. Não vou provar agora, vou lhe provar com factos. Não é uma realidade. E que nós, ao passarmos essa mensagem, precisamos ter cuidado. Eu lhe falei. Não é que nós assumimos agora uma responsabilidade, penso que na quinta-feira, de um julgamento que vai durar 45 dias. E isso de que não é crime, e o facto, sabe quantas situações não são crimes, são resolvidas? O Código Civil é perentório por via do seu artigo 601. Pela obrigação do devedor, respondem os bens suscetíveis de penhora. O que pressupõe dizer que ele não vai para a cadeia, não vai, porque não é crime. Exatamente. Mas faz-se a apreensão dos bens que servem para a satisfação do crédito. Ou seja, em vez de se atacar a liberdade da pessoa, é atacar dos bens. Mas o doutor falou há pouco tempo que alguns recebem crédito por amiguismo e não são apresentados esses bens. Não falei isso. Em circunstância alguma falei isso. Mas não ouvimos, pronto. Eu gostaria mesmo, doutora Anastasia. Sim, exatamente. Eu gostaria que terminasse e devolvesse uma palavra. Sim, é isso que eu... Doutor Lopes, muito sucintamente, temos dentro de instantes de cumprir com o nosso horário, portanto, gostaria de ouvi-lo. Bom, eu muito obrigado por fazer isto. Eu, com a responsabilidade social que tenho, não ia provocar alarmismo na sociedade angolana. Exatamente. O que eu estou a fazer, doutora Anastácio, é apenas uma reflexão sobre os problemas que acontecem em Angola. Não, é? Não achei bom, não é, a forma como se dirige, dizendo que nós estamos a promover o alarmismo. Às vezes de forma inconsciente. Bom, não tenho dislexia, eu não tenho incapacidade de percepção da realidade. Eu não estou a fazê-lo de forma, não estou aqui com interpretações meramente assim, né, espontâneas, não. São reflexões que são baseadas em factos e acompanhadas de conhecimentos anteriores sobre determinadas matérias. Doutor Joaquim Lopes, agradecia a sua atenção, mas eu gostaria de dizer, se me permite, que voltaremos consigo dentro de instantes, logo após este breve intervalo. Reiteramos os votos de muito boa tarde, uma vez mais seja bem-vindo a este espaço informativo, ou seja, para o tema no seu programa a seguir, empréstimos entre particulares e cobranças de juros. Ouvíamos em instantes o Dr. Joaquim Lopes. Muito bem. Era apenas para dizer que sim, de facto, nós promovemos aqui em sede de debate uma posição com base na reflexão que se passa, não é, da realidade angolana e também associado a isto algum conhecimento previamente adquirido. Bom, relativamente à interpretação que se pode fazer sobre este fenómeno, não é, da cobrança de dívidas, a nossa maior preocupação prende-se de facto com o facto de que muitas vezes os credores, não é, aqueles que dão o crédito, os particulares que cedem o crédito, não receberem garantias de quem eles dão o crédito. Não tendo garantia na maior parte das vezes, e podemos trazer aqui vários exemplos, nós, um particular, eu se fizer um empréstimo a um amigo, a um primo, a uma pessoa próximo, ou alguém que me indique uma outra pessoa, se eu estiver a construir uma casa e precisar de 2 milhões para comprar um terreno... Está a falar na base da confiança. Na base da confiança, vou ter com esta pessoa, ele cede-me o crédito, eu moro numa casa de renda,
não tenho uma viatura, estou apenas a contar em pagá-lo com o meu salário e ocorre que fico desempregado tempo depois, sem condições para pagar, não consegui comprar o terreno, gastei o dinheiro, ou comprei uma viatura e a viatura, por exemplo, chega a ter muitos problemas e fica parada, já não está, deprecia o seu valor, já não está no valor do crédito que solicitei. Isto faz com que a pessoa, o credor, quando vir buscar o crédito, ou seja, o valor que me havia emprestado, e eu não tendo a capacidade para o pagar, ainda que a gente utiliza todos esses meios jurídicos de cassação do valor emprestado para poder rever, o valor, exatamente. Muito dificilmente se encontrará este valor. Na maior parte das vezes até paga-se por metade da dívida, ou ele tem de esperar muito tempo até eu terminar de pagar, porque na verdade, se eu não tenho nada para dar em troca, a única coisa que eu devo fazer é trabalhar para pagar. Importa referir que este valor não é fixo, aliás, o valor a ser pago pela dívida portanto, é crescido de juros que, consoante a morosidade, vão aumentando. Imagine que na base da confiança não estabelecemos juros, não é? E é a realidade que nós observamos. É a realidade que nós observamos. Na maior parte das vezes, quando a gente contrai um endividamento com pessoas máximas de confiança, que é o caso e que eu trago como exemplo, não tem esta questão do juro. A pessoa apenas dá para reaver o valor dentro de 2, 3 meses. O que acontece é que, na maior parte das vezes, não acaba revendo o valor, seja por má fé do cidadão ou por outra razão, quando despoletados mecanismos para reaver o valor, se não tiver um contrato, uma escritura pública, já começa a complicar para a esfera jurídica, não é? Para a resolução do ponto de vista jurídico. E o que as pessoas, na maior parte das vezes, e é aqui onde entra a nossa preocupação, o que as pessoas fazem na maior parte das vezes? Não aceitam perder tempo com o tribunal. Recorrem a determinados grupos da cidade de Luanda, identificados, que acabam, eu vou usar aqui um termo, simulando a compra da dívida. O que é que diz? Olha, o valor que tu devias ao fulano, ao cicrano, eu já o paguei. Agora tu deves a mim. O que ocorre na maior parte das vezes nesse cenário... Esse procedimento é legal? Não é legal. Na verdade, o que se faz aqui é utilizar um instrumento, chamamos violento, e aqui não se trata apenas de violência física, mas também psicológica, onde as pessoas têm, usando deste instrumento para reaver de forma séria. Por isso o doutor está aqui, de resolução podem trazer, mas desconhecendo ou preferindo não seguir a via legal, as pessoas tendem a recorrer a estes meios. Dali que, muitas vezes, o que acontece é encontrares em sua casa escrituras na parede, ligarem para a sua mulher, mandarem-te mensagem com imagem na internet ou no Facebook ou numa plataforma digital, a escola onde estuda o teu filho, no sentido de te pressionares a pagar aquela dívida. Aliás, não estamos lembrados que há um cidadão em Angola que foi detido num país amigo, fora do país, que dizia, nos vídeos que ele disseminava na internet, que dizia que ele tinha um departamento de cobrança de dívidas. Portanto, isto uma empresa, até que ponto é que uma empresa desta pode ser organizada? Na verdade, nem é empresa. Não, precisamos trazer a base. Não é empresa. Que se perceba, de facto, não se tratava, não era uma empresa legalmente estabelecida, mas é aqui nós precisamos trazer aqui a teoria da subcultura delinquente. Sim. Ou seja, existem em determinadas sociedades, em todas as sociedades, uma cultura. E a cultura que o Estado angolano adotou é uma cultura jurídica, porque nós somos um Estado democrático, social e de direitos. Mas debaixo desta cultura jurídica há uma subcultura. Ou seja, existem determinados grupos que encontram uma maneira própria de se proceder, passando de tempo em tempo para materializar os seus anseios. Exatamente. Por exemplo, eis aqui uma das formas de materializar a cobrança de uma dívida. Enquanto o banco penhora uma viatura, uma casa, um carro, o cobrador de dívida do crime, desta prática que nós consideramos criminosa porque é violência,
é perseguição. Ele encontra nestas práticas violentas, de perseguição, de ameaças, coação e tudo mais. Coação, a forma para reaver o valor impresso. Muito bem, eu só gostaria de saber, já vou junto a si, não, portanto, sem descartar o que vai dizer, atendendo ao facto deste indivíduo que faz essa cobrança, podemos assim dizer, difícil, portanto, com este modus operandi que recorre ou incorre a crime, concretamente, o indivíduo que já está a ser pressionado poderá eventualmente fazer uma queixa junto da polícia? Qual é o tratamento dado a este tipo de prática, ou seja, esse tipo de agências, se assim podemos dizer? Bom, na verdade, por tratar-se de um crime, e ainda que não fosse, por sentir-se vítima, porque aqui também precisamos dizer que a vítima nem sempre ela é real, porque a ameaça também nem sempre é real, ainda que não se tratasse de um crime, mas o facto dele sentir-se ameaçado deve sim contactar as instituições de direito, no caso, a Polícia Nacional, por via de um piquete de polícia, uma esquadra, ou então os serviços de investigação criminal, ou ainda fazer uma denúncia, ainda que se for anônima, dos números que liguem, que fazem este tipo de ações. Mas aqui precisamos dizer, na maior parte das vezes, quem assim o faz, ou quem sofre esta ameaça, não recorre às instituições, porque sabe, a princípio, que começou de um plano que, do ponto de vista vitimológico, chamamos vítimas tão culpadas quanto o infrator. Ou seja, são aquelas vítimas que, de comum acordo com o vitimário, decidem estabelecer a relação vitimal. Ou seja, se no início da situação, não é, da solicitação do crédito, sabia ele que estava a entrar em um negócio, como diz o doutor, desaconselhado. Okay. Não é? Pagar um juro alto, buscar um credor não confiável. Não é? E ali que a partida já disse, eu tenho meus métodos, muitas das vezes a forma como se busca a dívida na cidade, são pessoas conhecidas. Ele já avisa de antemão, eu tenho minhas formas próprias de cobrar a minha dívida. Eu pago para cobrar, eu pago para você me pagar o meu dinheiro. Esta é uma expressão que a maior parte dos indivíduos na cidade conhecem. Então, o que se busca aqui é, a maior parte dessas vítimas são vítimas que acabam estando num silêncio, na medida em que conhecem a razão do problema em questão. Dali que procuram, ao invés de agora, neste sentido, emprestar a uma outra pessoa, contrair uma outra dívida para vir pagar, para ressarcir aquela dívida, que a cobrança, como chama, é difícil. Mas aqui, de todas as formas, recomendamos que o Serviço de Investigação Criminal, quer a Polícia Nacional, por via da Direção de Ilícitos Penais, o DIP, tenha levado a cabo um conjunto de ações para desmantelar grupos dessa natureza. São grupos que andam pela cidade de Luanda, que é o caso que conhecemos, e têm um lugar fixo, porque as pessoas conhecem onde ir procurar para solicitar a cobrança de dívida. Então pensamos nós que não há que gerar um alarmismo ou um problema para quem está nesta situação, apenas dirija-se a uma esquadra, explica aquilo que se deve, porque, como já dissemos aqui, dívida não é crime. Exatamente. E o tribunal, como diz o doutor, a Polícia Nacional, combatendo aquele crime, não deixará que fica impune, não pague a sua dívida, indicará o meio próprio para que se possa fazer a dívida, mas não pague a dívida com a sua própria vida, com a sua liberdade, ou vivendo em um estado de ameaça permanente e ininterrupta. Dr. Fernando, sem descurar o seu pensamento, em Orbo. Conforme eu fazia a referência, existem vários meios de realização da justiça que permitem a recuperação do crédito de forma tempestiva. Isso é um facto. E ao passarmos a mensagem ao nosso telespectador, deve ser nesse sentido. Por que a pessoa que, no caso, os credores socorrem-se de particulares para efetivar a cobrança? Primeiro, eu diria por desconhecimento desses canais, por descrédito das instituições, porque não confiam nas instituições. Por isso é que, ao fazermos essas declarações, precisamos ser responsáveis o suficiente para não provocar o alarmismo. O alarmismo o que é? É efetivamente o cidadão dizer, nem adianta eu apresentar queixa porque não vão resolver.
Estou a dizer, existem outros caminhos. O facto da dívida não constituir crime não faz com que o devedor saia impune. E mais, no contrato de mútuo, muita atenção, o cidadão tem o direito de escolher o caminho que quer ver resolvida a sua questão. E há caminhos muito sérios, conforme fiz precisão. A questão é, as pessoas, por desconhecimento, vão para aquilo que é o senso comum, submetem os litígios na jurisdição comum, quando poderiam submeter para outros caminhos. É isso que eu estou aqui a passar. Por desconhecimento. E nós estamos aqui para informar vai buscar os serviços dos cidadãos. Não, isso não é possível. Doutora Marlene. Então, nós temos essa responsabilidade, que por via deste exercício passemos essa mensagem. Existem dificuldades? Existem. Essas dificuldades devem ser debeladas em tempo próprio. Existem questões que devem ser discutidas em fórum próprio, porque o alarmismo coloca em causa, inclusive, a segurança do Estado. Por isso é que nós, por compreender essa necessidade, é verdade, por compreender essa necessidade, vamos realizando vários eventos do tipo workshops, colóquios, para com aqueles que têm responsabilidade, pensarmos caminho, pensarmos soluções, não é? Eu penso que os indivíduos que queiram ou que tendem a colocar em risco a segurança nacional são os indivíduos que vão contrair as dívidas sem ter condições para poder pagar. E não uma pessoa que está a explicar que isso não é uma atividade ética. Portanto, as pessoas, acredito que ocorrem esta tendência ou esta prática por conta da necessidade no momento. Ela não tem nem sequer tempo para poder chegar a um banco, esperar os trâmites legais para que possa ter, de facto, este valor consigo e assim suprir a sua necessidade, e submete-se a este tipo de dívidas. Portanto, ainda assim, como dirimir depois este problema em caso de não cumprimento, também é outra situação, portanto, por conta da própria morosidade. Eu penso que estará ali, portanto, seria o fator de maior risco a que as pessoas se submetem a estar neste tipo de negócios, ou seja, de acordos. Sim, exatamente. Eu penso que nós, como cidadãos, devemos nos esforçar para sermos, em algumas vezes, um bocadinho humildes, porque muitas vezes os indivíduos colocam-se em este tipo de situação por causa mesmo da falta de humildade. Há quem vai fazer dívida para dar uma festa de aniversário. Há quem vai fazer dívida porque quer comprar um telefone top de gama porque ele quer aparecer. Há quem vai fazer dívida porque quer comprar uma peruca igual da Marlene Messel, ou de uma cantora, ou de um apresentador, ou de uma apresentadora, desculpa. Há quem vai fazer dívida porque quer viajar, porque só quer se filmar a subir no avião. Quer se meter no TikTok, quer criar furor nas redes sociais. Há quem vai fazer dívida porque quer dar um presente em alguém. Eu penso que o presente não devemos olhar pelo valor, mas sim na motivação e no sentimento que a pessoa tem de dar um presente a quem. Não, eu quero dar um presente ao doutor fulano, eu não posso comprar uma coisa de 3 mil kwanzas, de 5 mil, eu que preciso comprar algo de 100, 200, 300, 400, às vezes 1 milhão de kwanzas. E tem um salário de 700 mil. Portanto, essas dívidas, exatamente, uma boa parte são feitas sem fundamento. Exatamente. Não, doutor, um momento, doutor Anastácio, doutor, desculpa, sim. Por favor, não terminei, por favor. Há quem vai fazer dívida porque não tem paciência de estar em uma fila do hospital público, quer ir a uma clínica, porque não tem paciência de lá se alistar ou marcar a consulta. E nem todas as pessoas vão fazer dívida. Tem, de facto, um problema grave. Porque se hoje as pessoas, no âmbito da ação social, né, existem a ação social com relação aos fins, a ação social com relação aos valores e até tradicional. E em função mesmo da própria internet, hoje também outras pessoas também querem ajudar outras pessoas para também aparecer, mas nós vamos nos primar no lado da positividade. O importante é a ajuda. Por que a pessoa não vai à internet fazer um vídeo como os outros? Olha, eu estou doente, tenho um problema ABC e eu preciso de ajuda. Porque eu acho que a falta de humildade é o indivíduo ir contrair uma dívida de 5, 3, 4, 5 milhões de kwanzas, mesmo às vezes até 500 mil kwanzas, quando ele oferece um salário mensal de 50 mil kwanzas, onde ele vai tirar 15 ou 17 mil para o transporte, ele não vai conseguir pagar esta dívida. E ali o motivo depois, o crime começa, em que o juro vai começar a aumentar. Se tu
Se o indivíduo vai pedir um valor, por exemplo, de 200 mil kwanzas para pagar para pagar 300 ou 400, que é juro de 100%, chega no final do mês, às vezes dá uma morosidade de 15 dias e muitas vezes aquele pedido, não, por favor, tive uma situação de 2 meses. O indivíduo não paga. Aquele juro vai começar, de facto, a subir. Aí começam os problemas. De facto, a Casa das Leis pode, sim, resolver esta situação, mas eu penso que nós somos adultos e nós devemos nos posicionar no sentido da oração. A dívida não é crime. Se não é crime, você que sabe que não vai pagar, não faça dívida. Mas também fica ali aquela particularidade de haver muita gente que não tem, por consciência própria, o hábito de cumprir com as suas obrigações. Por isso que estamos aqui na televisão pública de Angola, para explicar as coisas aí em casa e poderem gravar os vídeos e partilhar nas redes sociais para não incorporarem neste tipo de ação. E nós estamos em uma sociedade africana, sim, em que muitas vezes, aqui, para educar um indivíduo para se viver, necessita-se de uma aldeia, consoante a sociologia da família. A aldeia são os pais, os tios, o marido, a mulher, o padre. A dívida é transmissível no seio familiar. O indivíduo que está doente, por exemplo, quer fazer pagar uma cirurgia de 2 milhões, 3 milhões de kwanza. E que o diabo seja surdo se ele depois não sobreviva. Este problema passa para a família. Então, são vários problemas que as pessoas, antes de desenvolverem este tipo de prática, ação ou comportamento, devem analisar todos os pressupostos e não contraírem as dívidas, primeiro, sem avisar os cônjuges ou as famílias primárias ou secundárias, e depois, se não tiverem mesmo condições para poder fazer, melhor mesmo não fazerem. De facto, o doutor, em uma das suas intervenções, esteve a dizer que nós... O doutor, como é? Lutonádio. Esteve a dizer em uma das suas intervenções que nós não temos, ou seja, que nós temos barreira de poder... legalizar nossos bens. Sim, exatamente, mas muitas vezes é pessoal, a barreira é pessoal, é mesmo resistência pessoal, porque os bancos, pelo menos o BPC tem esta modalidade, quando a pessoa vai abrir a conta, perguntam se tem algum bem, se não tem, já vem tudo lá bem bonitinho, mas os indivíduos também vão, não tenho, um dia vou vir aqui pedir um crédito, depois podem ficar com a minha casa, mas é muito importante que as pessoas sejam sérias, que passam a registrar os seus bens e que as pessoas que vão fazer parte das dívidas ou deste meandro também entendam de que não. O indivíduo que vem aqui pegar o valor tem um carro, que o carro de facto é dele, não é do pai que ele conduz, porque se for o carro do pai, depois na hora de cobrança tem outros herdeiros, também vão dizer não, o carro não se vende, depois isso vai desplotar para outras situações que podem não ser... Doutor Fernando, ou seja, doutor Anastácio Fernando, partilha da mesma opinião ou discorda? A dívida é um direito e o direito é exercido segundo o nível de formação moral de cada um. A dívida é feita a todos os níveis, mas é a todos os níveis, não é? Então, o que eu queria reforçar aos nossos telespectadores, quanto à questão que o colega colocou, daquelas pessoas que assumem as dívidas para fazer cobranças e companhia limitada, é um ato inaceitável, porque a resolução de litígios existe órgãos de tutela. Diante dessa situação, os nossos telespectadores devem fazer queixa, porque essa situação não é suscetível de resolução por via da denúncia, que num outro momento poderemos abordar. Devem Mas fazer... o doutor disse que era para denunciarem. Não, eu não. A colega está enganada, não fui eu. Eu tenho... Pronto, uma opinião. Conforme reforçava, os telespectadores devem fazer queixa para que se combatam essas práticas de forma exaustiva. Quanto às metodologias de cobrança, conforme disse, até para aquelas pessoas mais desfavorecidas, podem socorrer-se dos conselhos e delegações provinciais da Ordem dos Advogados. É verdade que o patrocínio judicial ainda é questionável, precisa-se melhorar, precisa-se. Eu particularmente, sabe por que é que me encontro na situação em que me encontro? Porque o negócio foi celebrado com uma pessoa amiga e, portanto, negligenciei a redução à escrita daquilo que foi o acordo celebrado. E só por isso é que o processo foi para onde parou e eu preferi, por causa da questão custo-benefício, abrir mão do processo. Porque em situações normais
eu reduziria o contrato escrito e privilegiava um meio de realização da justiça que permitiria resolver de forma célere. E esse deve ser o nosso discurso, porque é possível. É uma coisa que nós trabalhamos com ele permanentemente. E o Estado angolano tem estado a ratificar vários instrumentos que permitem a consolidação dos diferentes meios de realização da justiça, mas ainda é muito desconhecido. Por isso é que nós temos estado a realizar estes exercícios com vista a aumentar a literacia jurídica dos nossos cidadãos. E mais, até instituições comerciais, quando verifica-se alguma situação de atraso, o que é que fazem? Só para fazermos aqui um paralelismo. Colocam os alunos fora da sala de aula, o que não é admissível. Expõem, o que não é admissível. Constrangem, o que não é admissível. Ligam permanentemente, importunam as pessoas, o que não é admissível. Eu acho que o facto de se dizer que a dívida não é crime, para alguns, em razão de uma interpretação errônea, entendem como impunidade. Serve de motivo para má fé? Não, não. O que eu estou a dizer é que algumas pessoas, por ouvir que a dívida não é crime, diz se não é crime, então a pessoa fica impune. Não. Existe outra forma de responsabilização. Porque, conforme aqui precisei, ele não é atacada a liberdade do indivíduo em sede de uma responsabilização criminal, mas é atacado os seus bens. Exatamente, os seus bens servem de garantia para a satisfação do crédito. E os que não têm bens? Essa é uma outra questão. É uma outra. Por isso é que eu disse, nós teremos tempo para o canal TPA Notícias. É informação 24 horas por dia. Nós vamos estar aqui num outro momento, abordar também um outro tema, mas não podemos criar aquilo. Doutor Joaquim Lopes. Sim, eu penso que se alguém tiver conhecimento de uma organização criminosa que cobra dívidas com recurso, ameaça, ainda que não for dirigido para si, pode denunciar. Pode denunciar, sim. Pode denunciar. Então, ou seja, doutor, pode fazer queixa-crime. Sabe por quê? Não, doutor, porque os crimes dessa natureza são crimes semipúblicos. Bom, quando a denúncia pessoa... não passa. Doutor, quando a pessoa sofre, ela própria pode, mas as organizações criminosas, aquelas organizações criminosas, certo. Quem tiver conhecimento pode disseminar a informação. E o credor que de É isto facto que eu estou a dizer. recorre a Só uma esse nota, tipo não de... falei da pessoa, a vítima, falei de terceiro, qualquer. Percebeu-se, doutor? Porque a organização criminosa, e aqui desta natureza, a similitude do que ocorreu com este indivíduo, que trouxemos a baila como exemplo, não é, que praticavam atos horrendos na cidade de Luanda, não é, colocavam em causa a tranquilidade pública e também de pessoas singulares, não é? Esta prática acaba violando vários direitos e nestes termos, quem tiver conhecimento pode denunciar, pode. Não é proibido. Bom, então, como dizia, era necessário nós também fazer essa questão que a colega fez, porque é muito reflexiva. Exato. O que acontece na nossa realidade é de facto isto. Há casos em que pessoas que fazem o crédito, que solicitam o empréstimo, são pessoas apossadas, têm carro, apartamentos espalhados pela Luanda, como diz bem a Anastácio. A dívida é um direito que cabe a todas as pessoas e ela é exercida, é materializada não só por pessoas de médio e baixo, de baixa classe, mas também por pessoas da alta sociedade. Exato. Estas, por exemplo, fica bem mais fácil dirimir o problema nas vestes ou nas esferas que o doutor Anastácio nos apresenta, que é a arbitragem, que também, do ponto a verdade que se diga, não é um recurso muito antigo. Não, doutor, a arbitragem antecedeu inclusive a criação dos tribunais da jurisdição, como inclusive o caso de Labão e Jacó na Bíblia, é sobre arbitragem. Estou a dizer para a realidade angolana. Para a realidade angolana. De forma, eu, pelo menos, pelo que acompanha-se, veja-se hoje desde uma a década de 60. Sim, hoje
haja uma grande promoção dos tribunais de arbitragem, de modo que o cidadão tenha conhecimento para nele participar. Esse é o exercício. Esse é o Sim, esse é o caminho, exercício porque no que se ordenamento faz. jurídico angolano Mas consta desde a década de 60. é preciso dizer Tá que bem? isto... Mas Já hoje, do anterior Código exatamente, Civil. Sim. desde a aprovação do Código de Processo Civil, exatamente. consta arbitragem. Com certeza. Mas hoje vai sendo mais sonante, fruto desse trabalho de conscientização. E este deve ser o caminho, dirimir conflitos é efetivamente Mas nos eu acho órgãos do melhor poder. Muito bem, como dizia, vai hoje por hoje ocorrendo uma proliferação desse conceito de arbitragem e hoje vai se aparecendo alguns colóquios onde determinadas figuras de peso do direito vão falando sobre o assunto na esfera pública, mas isto é um discurso. Obviamente, o que se precisa efetivamente é sair do discurso para a realidade, para os factos. É preciso que os cidadãos levem os problemas neste sentido, neste caminho. Com descrédito não é possível. Bom, o que não tem ocorrido de forma, e é próprio, é natural do processo, é novo, e a promoção é nova e tem de obedecer determinado caminho, como foi, por exemplo... Mas o indivíduo não está isento à aplicabilidade da lei por desconhecimento. Não, Exatamente. isso, O aliás, isso desconhecimento da nem, lei não inibe o seu cumprimento. nem se aplica este conceito, Muito bem. porque aqui não estamos a falar de responsabilidade. Mas é preciso trazer aqui uma nota. O direito penal é considerado na esfera jurídica como a última ratio, ou seja, o último direito a ser aplicado, porque ela acaba atingindo na concepção dos estudos dos direitos humanos, não se admite a classificação dos direitos. Não é escalonado. Não é escalonado. Mas há aqui uma dissonância entre o direito, entre esse não escalonamento, ou não escalonamento do direito, dos tipos de direitos, na medida em que todos nós primeiro reservamos a nossa vida. Se alguém lhe estiver a assaltar, entre entregar um bem, que é a tua propriedade privada, e perder a vida, obviamente nós vamos optar em entregar o bem, mas os dois ou seja, são bens jurídicos. A vida é um bem jurídico e a propriedade é um bem jurídico. Nós vamos optar sempre pela vida. Talvez seja esta a reflexão que as pessoas têm desenvolvido para poder apoiar-se nesta ideia de que dívida não é crime, porque sabe-se que quando alguém comete um crime, o que ela coloca em causa? Qual é o bem jurídico dela que ela coloca em causa? É a própria liberdade. Se eu não cometer um crime, eu não posso ser preso. Sim. Mas quando eu cometo um crime, eu posso ser preso. O que me parece, e aqui se calhar deixo isso para os juristas, os mais conceituados, para fazerem aqui uma reflexão filosófica. Se já não está fácil e como o direito acompanha a realidade da sociedade, A dinâmica social, sim. se já não estamos num ponto em que devíamos criminalizar aquele que não honra com o compromisso do pagamento da dívida, ao invés de apenas aplicar responsabilidades pecuniárias, ou seja, a apreensão de imóveis. Como deveria se comportar o legislador nesta Olha, eu vou preferir deixar isto para os legisladores, e eu penso que a Assembleia Nacional e os grupos técnicos que apoiam a própria Assembleia têm indivíduos mais expertos e vão fazer um estudo de impacto social para poder dar cunho, para poder dar bases àquilo que será de facto o projeto-lei ou a proposta de lei, caso venha do Executivo. Eu queria aqui concordar com o doutor. Realmente, em economias como os Estados Unidos, economias muito fortes, a questão de crédito é uma coisa muito levada muito a sério. E uma pessoa que contrai crédito, por exemplo, nós temos aqui crédito mal parado muito em Angola, porque essas não vão reembolsar valores, depois nada acontece. E a economia vai continuando mais. Impunidade. A impunidade, assim sim. Há uma certa. Exato. Em alguns casos. Sim. E nestes países, noutras realidades, esta pessoa chega. É possível esta pessoa passar o resto da vida trabalhando só para pagar o crédito que contraiu, porque a lei prevê, porque a legislação permite, e é o mesmo caso. E eu queria concordar aqui com a doutora Marlene. Muitas das vezes as pessoas, quando vão contrair esses empréstimos, é para consumo imediato. E muitas das vezes não há necessidade de se colocar naquela situação, ou seja, não há urgência.
da pessoa contrair o crédito chegar até o ponto... A finalidade não justifica. Exato, exato. A finalidade não justifica dos dois lados. Risco. Por exemplo, fez uma questão sobre branqueamento de capitais. Muito bem. Nós podemos aqui nos questionar, mas por que essas pessoas que têm muita não colocam no banco, que é mais seguro? Porque que também Porque não é declarado, não são exatamente. declaradas Por que eles querem fazer crédito direto? Nos casos em que não são familiares. Nos casos mais próximos, nós fazemos e ajudamos nossos familiares, os parentes mais próximos. Mas nós conhecemos pessoas que isso já é uma atividade. A pessoa lá no bairro é conhecida e esta pessoa disponibiliza o capital para várias pessoas. Os vizinhos... Mas, portanto, as entidades competentes E não só nunca... nas empresas, nas empresas. Por que esta pessoa não pega esses valores e coloca no banco? Que é mais seguro. Porque o que nós tivemos aqui a dizer, ok, eu vou entregar os valores para este, mas eu não sei qual é a proveniência deste valor. Só Porque se ele colocar sem querer cortar o seu raciocínio, é só para nos situarmos. Se, entretanto, a pessoa coloca em causa estes valores, portanto, não declara a sua proveniência, por Exato. outro lado, esses valores muitas vezes são depositados no banco. Entretanto, como é que se Entra no justifica? sistema. A Sim. partir daí passa a ser já... Entra no sistema normal e a partir daí como acontece dizia. o branqueamento de capitais. Muito bem. Porque o maior desafio do autor de branqueamento de capitais é apagar os rastros. Ele não quer que percebam de onde é que vem aquele valor. Muito bem. Então, ele não pode colocar diretamente aquele valor no sistema financeiro. Ele pode recorrer a esta prática. Então, ele vai... Porque nós podemos falar em 200 mil coisas, que não é muito dinheiro, mas se ele fizer isso a 100 pessoas, já começa a ser material. Já começa a ser um valor significativo. Se ele fizer de forma repetida, várias vezes, que em auditoria nós chamamos de efeito cumulativo. Exatamente. Mas E ele já poderá começa a ser já um usar isso capital... como mecanismo para declarar... E ele até... Exato. E este valor depois... entra no sistema financeiro normalmente. E nós que contraímos empréstimo é que recebemos os valores, porque muitas das vezes esses valores são entregues através de transferências bancárias. Exatamente, de São forma valores, física. exato. Muitas das Em vezes numerário. ele dá Exato, de forma exato. em numerário Exato. e tu devolves com uma transferência. Com certeza. Ou seja, E você quem dinheiro- A maior parte colocou das vezes é no mesmo sistema. Exatamente. Exato, mas fica-lhe mais em conta tu transferir ao devedor, transferir o dinheiro, porque o dinheiro entrou no sistema financeiro. Há quem, por exemplo, só faz isso. Recebes o dinheiro em numerário. Em espécie, ou em numerário, né? exatamente. Logo que vai, ele entrega-te o dinheiro, mas ao devolveres, ele diz, olha, transfira para a minha conta do banco Y. Exato. Quando colocares o dinheiro na conta e diz, faz bem menção, doutor, Muito na bem. eventualidade de serem 1000 pessoas a quem ele dá 200 mil, 300 mil, onde é que ele tira tanto dinheiro assim vivo? Ele Mas as não autoridades levanta não no banco. questionam, sobretudo os Bom, bancários, no caso? Na verdade, aqui as autoridades terão dificuldade em questionar, porque a minha relação, eu posso alegar ao banco que eu faço negócio. Mas presume-se que há ali uma margem para Sim, que porque aconteça o problema que exatamente... está a acontecer ali é que as pessoas é que estão a transferir para ele. Exatamente. O banco cria due diligence quando a pessoa que traz o dinheiro, O dinheiro, sim. se depositar 200 milhões de kwanzas, terei que explicar o porquê, qual é a proveniência deste E muitas valor. vezes você consegue Agora, se conversar com o forem advogado. várias pessoas a depositar este valor para a minha conta, estas pessoas é que explicam a proveniência dos valores. valor. Agora, eu só preciso dizer o que o doutor está a dizer aqui, por exemplo, eu faço um negócio. Sim. E provar que houve esse negócio. Se eu tiver contratos, realmente eu consigo já explicar. Mas ok, como são feitos Ou comumente seja, de forma verbal, há Mas aqui eu posso alguma alegar, dificuldade... ou seja, aqui uma, não vou chamar uma debilidade de fiscalização Mas uma lacuna, não ou necessariamente. nas regras de compliance bancário. Certo. Exato. Mas o banco, normalmente as pessoas agem em virtude do contrato estabelecido. Exato. O banco tem um contrato com o proprietário da conta e o banco vai fiscalizar apenas a conta dele se houver uma irregularidade. Transferir 200 mil kwanzas, se eu receber 200 mil kwanzas na minha conta, o banco não tem de perguntar a mim, Exato. o banco tem de perguntar a quem enviou. Porque aquele que enviou o dinheiro é que me está a dar o dinheiro. Exatamente. Eu não tenho que justificar porque que recebi. Eu tenho de justificar ao meu banco porque que eu estou a transferir esse valor, por exemplo, para um determinado país. Exato. Eu, se tiver que enviar dinheiro para um valor avultado para um determinado país, o banco tem de perguntar, "Epa, pronto, o senhor é Exato. nosso cliente, está a investir, está a fazer alguma coisa no âmbito do compliance bancário. É preciso que o banco Tenha essa informação. saiba o que é este cliente que movimenta tantos valores, exatamente.
euros em sua conta. Se eu te recebo apenas o valor, o banco não tem de me questionar, porque aí pressupõe, e não me parece que os office compliance, ou seja, os agentes do compliance bancário, irão querer saber por que razão de 100 mil colaboradores ou indivíduos que têm contas domiciliadas no seu banco, de onde vem o dinheiro, porque as pessoas sabem que abrem conta para fazer negócios e transferência. Agora, desculpe só cortar, mas normalmente, na minha forma de ver, a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de negócio, eles inventam sempre, ou seja, que tem esse tipo de prática dos dinheiros, eles inventam sempre um pequeno negócio. Tem sempre. Há quem vende perfume, uns pasta, outros arranjam. Mas a natureza do negócio às vezes não justifica o valor avultado que é. Despistar muito bem, como forma de despiste. Só para concluir, doutor. E logo, porque as pessoas que contraem empréstimos, muitas das vezes é para consumo imediato. Os donos do capital, a pessoa que é o proprietário do dinheiro, deveria logo perceber que esta pessoa não tem capacidade para reembolsar os mesmos valores. Porque muitas vezes contraem empréstimos, ou são pessoas que não oferem rendimentos mensais, ou então o valor que caiu de empréstimo é muito superior comparativamente ao seu salário. E depois, posteriormente, fica com dificuldade de devolver esses valores. E a pessoa que tem a capacidade para isso, normalmente também não recorre a esse tipo de prática. Mas, doutor, se o crédito, deixa-me só ter rapidamente, essa é uma pergunta. Se o crédito é muito mais barato que o mesmo do por que é que preferem, por exemplo, pagar um juro de 100% por causa da burocracia, a juro de 23% que é do banco? Por causa do processo burocrático. Não, me parece. Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o BAE, desculpa dizer o nome, mas o banco disponibiliza créditos até digital. Sim. A pessoa entra no telefone e consegue contrair um crédito. Por que é que eu vou preferir ir contrair um valor? A quem já tem o crédito, já está pagando o crédito no banco e precisa do dinheiro urgente, então ele tem a necessidade de fazer um outro crédito no mundo informal. Aqui está o conceito de conforme precisamos, e a colega aqui, sou obrigada a partilhar o seu ponto de vista, conforme precisamos, o empréstimo é um direito da pessoa e essa pessoa é livre de como e quando exercer. Eu acho que compete a nós analisarmos o cumprimento da obrigação, ou seja, a pessoa honrar com aquilo que a partida comprometeu-se. Mas nós não podemos se é para, curtir, se é para questões hospitalares, isso a nós não compete. Mas deixa-me só dizer aqui um aspecto. Por isso é que eu disse que o ponto de ordem suspende o discurso. Vou levantar agora uma questão que é extemporânea. O colega levantou a questão das penas, de criminalizar a dívida a essa altura. Eu acho que não é necessário. Respeito à opinião, e vale o que vale, todos nós temos demitimos os nossos pareceres. Por quê? Porque basta olharmos para a finalidade da pena. Por que é que uma pessoa é responsabilizada criminalmente? Por isso é que eu disse que as pessoas, por desconhecimento, quando ouvem que a dívida não é crime, julgam tratar-se de impunidade. O que não é. Exatamente. O que não é. Existem outras formas de responsabilização que não se paga com a liberdade. Porque a privação da liberdade tem um fim específico. Não é? Então, é preciso, sim, melhorarmos alguns aspectos procedimentais e devemos procurar contribuir para que haja essa melhoria. Mas a responsabilização aqui, digo que é coletiva. Eu te devo, você faz uma cobrança vexatória ou, digamos, coerciva, eu devo ser responsabilizado do ponto de vista civil, de modo a pagar a tua, mas tu serás responsabilizado do ponto de vista criminal. Exato. Muito bem, doutor Exatamente, Fernando, então. Por isso é que eu disse, a mensagem que nós devemos passar é de legalidade. Exato. Porque se você fazer uma cobrança vexatória, alugam IACs para ir tirar mobília, vais na cadeia. Ele vai te pagar o teu dinheiro, sim, mas você vai na cadeia. E há algum aspecto também que está associado ao tratamento que é dado na resolução dessas situações em que o colega, por exemplo, diz que
eu vou trabalhar para pagar a tua dívida. Por acaso é um discurso muito conhecido socialmente, que também desencoraja algumas pessoas, não é, a lançarem mão às competentações, porque ele diz não. Não, mas conforme dissemos, existem elementos que importa anunciar que estamos mesmo na reta final do nosso espaço, portanto devíamos passar as considerações gerais a título de conclusão e começo mesmo por si para irmos... Aos nossos caros telespectadores, sempre que sentirem os seus direitos lesados ou pelo menos ameaçados, socorram-se dos meios legais para a reposição dos seus direitos. Conforme dispõe o artigo 1º do nosso Código de Processo Civil, para todo direito corresponde uma ação de formas a fazer reconhecê-lo em juízo. Existem órgãos de convocação. Em determinados casos tem sido possível resolver de forma tempestiva e outros nem tanto. Neste caso, de nem tanto, nós precisamos continuar a trabalhar com vista a garantir a eficácia na recuperação do crédito. Muito bem, doutora Marlene. Bem, eu ia dizer aí em casa que, de facto, Angola é um Estado democrático de direito, mas a dívida, de facto, não é crime e desaconselho as pessoas a este tipo de prática. Desaconselho também pessoas a fazerem créditos sem necessidade. Falou-se aqui muito no programa de que as pessoas que têm direito de fazer dívida, mas é importante que nós tenhamos educação e sejamos humildes, que o facto de termos o direito de fazer a dívida não quer dizer que nós temos que fazer dívida a todo momento e porque não é crime e vai ser resolvido. Já em muitas vezes na nossa sociedade, muitas pessoas fizeram dívida e o problema de facto não foi resolvido. E aqueles que foram resolvidos com muita morosidade, é muito processo e vai-se gastando mais dinheiro, tem que pagar advogado, tem que pagar o transporte para ir nas audiências e etc, etc. Então, eu desaconselho este tipo de prática. Você que está aí em casa, quer fazer dívida, dirija-se a um banco e faça dívida simplesmente ou crédito quando haver necessidades extremas. E sempre que tiver que fazer uma dívida, avise seus parentes, avise pessoas mais próximas, o seu cônjuge, não faça dívida de forma isolada, porque esse problema pode transpassar para outras pessoas. E dizer também aí às pessoas que de facto deram os seus dinheiros a título mesmo também de empréstimo e que esses indivíduos não conseguiram pagar a tempo, por favor, deixam que o perdão fale mais alto, porque, por exemplo, existem trabalhadores que já têm os seus cartões multicaixas, nós até nem falamos isso no nosso programa, já com outros colegas de trabalho ou indivíduos em que eles terão feito uma dívida e não pagaram a tempo e aquele juro vai subindo e ele a todo momento vai pagando e já esse problema pode desencadear a problemas graves de foro mental, como o estresse crônico, síndrome de pânico e depressões, e também pode levar mesmo as pessoas à pobreza. Muito bem, doutor Joaquim Lopes. Bom, muito obrigado. Eu terminaria por dizer o seguinte: aconselhamos a sociedade angolana a ter literacia financeira para posteriormente não serem obrigados a terem literacia jurídica, porque afinal de contas, quando não se paga a dívida, o direito vai obrigar-nos, não é, a pagarmos com base na dívida que a gente contraiu. Certo. E nos seus pressupostos. Bom, por outro lado, estamos também ainda no âmbito de promover as boas ações. Solicitamos a todos aqueles que têm em seu encalço um algoze que o cobra a dívida de forma exagerada e até com algum grau de contundência ou mesmo alguma lesão, quer seja aqui psicológica, moral, ameaças e até mesmo alguma violência física, solicitamos que isto, a todas as pessoas que se encontram nesta condição, que isto é um crime e que devem certamente comunicar às instâncias, no caso, a Polícia Nacional por via do DIP ou o Serviço de Investigação Criminal, que é o SIC. Bem, em suma é tudo e agradecemos o convite. Muito obrigado, Dr. Antonário Eduardo Sebastião. Para notas finais, eu queria aqui dizer que esta prática, para mim, primeiro falo para os proprietários do capital. Muito bem. Para aquela pessoa que tem excesso de capital e pretende rentabilizar o seu capital, penso que este não é uma via mais correta, por causa do risco. Existe um elevado risco de crédito, porque isto também é psicológico, é uma questão também de risco moral que existe, porque a pessoa sabe, é isso que já dissemos aqui várias vezes, que ainda que eu não devolver os valores, nada será feito.
porque não é crime, porque isso todo mundo sabe que não é crime. Então, para aquelas pessoas que têm um determinado capital e o capital está em excesso, procurem mesmo fazer um investimento. Temos a nossa bolsa de valores, temos os bancos, apesar de que o rendimento pode ser reduzido comparativamente a esta prática de fazer créditos entre particulares, mas o aconselhável sempre para preservar o capital e manter em segurança é fazer dentro das instituições, dentro do sistema financeiro. Agora, para aquelas pessoas que pretendem realmente contrair empréstimos ou têm essa necessidade, nós precisamos ter educação financeira e nunca recorrer a estes tipos de créditos para fins meramente supérfluos, né? Apenas para realizar festas, situações de género. Quando eu vou recorrer a um crédito, deve-se justificar efetivamente a finalidade que me leva a recorrer a este crédito e devo estar consciente de que dentro dos prazos eu deverei devolver os valores que eu pedi emprestado. Fora disto é muito complicado e a economia funciona desta forma. O que nós precisamos é ter capacidade para fazer o consumo, mas de forma racional. E penso que agradeço o convite e penso que é tudo. A todos, o nosso muito obrigado pela presença e esperamos tê-los cá numa próxima oportunidade para outros temas em análise. Entretanto, o Cartel Espectador, o seu a seguir, chega assim ao fim. Hoje, com o tema empréstimos entre particulares e cobranças de juros. O nosso painel para análise foi constituído pelo Sr. Joaquim Lopes, criminólogo, a Sra. Marlene Messel, socióloga, o Sr. Anastácio Fernando, especialista em resolução de conflitos, e ainda o Sr. Lutonário Eduardo Sebastião, especialista em microeconomia. A todos, muito boa tarde e até uma próxima semana.